Estamos de volta com o Simprocast. O nosso assunto de hoje é o autismo. E o nosso convidado especial é o psicólogo Taimon Maio, que ele é especialista no assunto e nós estamos batendo um papo muito bacana sobre isso. Taimon, além de crianças, né? Criança a gente já sabe que o pai e a mãe percebeu algum comportamento, né, considerado diferente, já procura, mas como tem sido a procura de adultos? Por qual motivo ou quais motivos os adultos têm procurado a clínica para dizer, olha, eu acho que eu sou autista? Sim, essa é uma questão bastante interessante, né? Quando a gente fala em autismo, assim, no popular as pessoas associam com crianças, mas como eu já havia comentado, os autistas crescem, né? Então, hoje eu tenho clientes, né, pacientes que são adolescentes também, adultos. Em adultos eu tenho trabalhado bastante com o processo de avaliação de auxílio diagnóstico, certo? E assim, a procura hoje, ela se divide um pouco. É interessante porque algumas das crianças que na própria clínica, né, que eu sou o diretor, atende, as crianças já vêm muitas vezes com diagnóstico e recebem as intervenções, né, que nós propomos. Mas é interessante que algumas dessas crianças, claro, têm pais, né? E esses pais, é interessante que alguns desses pais têm alguns traços do transtorno do espectro autista. Isso já fala um pouco sobre o fator herdabilidade, certo? Então, já aconteceu, por exemplo, né, tem acontecido de alguns desses familiares procurarem uma avaliação para entender as dificuldades que tinham antes, na medida em que conhece seu filho é diagnosticado, eles passam a conhecer a si mesmos, digamos assim, né? Então se conhecem através do outro. Sim. A gente brinca. Então, conhecendo o outro, a gente passa a olhar para nós mesmos. E alguns desses familiares procuram pela avaliação, certo? E com frequência há muitas dessas características, em alguns casos fecha, outros não fecha, digamos assim, diagnóstico, né? Mas esse é um dos fatores que as pessoas vão percebendo. Então existe um fator aí de ordem genética que hoje se sabe ser predominante, é o fator mais relevante, né? Até porque antigamente havia muitos mitos de criação, né? Então, a forma como os pais tratam, né? E geralmente a responsabilidade incidia na mulher, né? Veja, a forma como você cria, não dá afeto, e a criança às vezes, né? Fica com esse comportamento socialmente peculiar, né? Ou mais distante, né? E não, né? Hoje em dia se sabe que é um quadro de neurodesenvolvimento que tem aspectos de ordem genético, sobretudo, envolvidos. Outra razão pela qual os adultos procuram bastante o processo de avaliação né, posteriormente de intervenção também, diz respeito a eles passarem na mão de diversos profissionais da área da saúde, vivenciando uma série de sofrimentos de ordem psicológica. Então podem ser, sobretudo, transtornos de humor, como depressão, quadros ansiosos, então inúmeros transtornos de ansiedade. E tem sido também comum, né, da minha observação cotidiana, adultos diagnosticados, por exemplo, com transtorno afetivo bipolar, né, que é uma condição de oscilação de humor, né? Então, inclusive, né, que tem impactos muito grandes e para o qual o tratamento ele é bastante específico e direcionado, e às vezes as pessoas vêm recebendo tratamentos para esse tipo de quadro e finalmente percebem que, na verdade, se trata do transtorno do espectro autista, né? Como eu comentei antes, né, como os autistas podem desregular afetivamente diante de sobrecarga sensorial. Muitos autistas relatam uma fadiga muito grande após socialização. Então, aqueles autistas que são mais pró-sociais, né? Até um mito, né, que os autistas não têm desejo por socialização, né? Muitos têm também, né? Mas tem certas dificuldades, né? Encontram barreiras. Então, em alguns casos, para essas pessoas, é muito estafante ter que interagir socialmente e você não entender, em algumas situações, certos códigos de socialização. Então, imagina, né, você está numa festa e tem inúmeras pessoas ali conversando e você está tentando acompanhar as inúmeras metáforas e a complexidade emocional daquelas pessoas, e você tem dificuldade de se colocar, às vezes, no lugar daquilo. Em alguns casos, em decorrência dos prejuízos de comunicação, você pode ter dificuldade de entender, às vezes, uma piada, uma metáfora. E essas pessoas, né, vão sofrendo uma sobrecarga e ficam muito estafados, né? Sobretudo em alguns casos de terem que usar uma certa máscara social, né? Em alguns os autistas adultos é mais frequente, sobretudo em mulheres, inclusive. Aprendem estratégias para conseguir se manter em ambientes sociais, não terem tantos problemas, né? Dado que vivemos numa cidade social e política também, né, dentro desse aspecto. Então essas pessoas aprendem estratégias para conseguir se virar nesse ambiente, às vezes sem uma intervenção apropriada, né? E isso produz muitos sofrimentos e produz consequências. Claro que isso pode produzir também uma série de transtornos, mas as pessoas muito estafadas desse processo, às vezes desregulam o estado de humor. E às vezes alguns profissionais da saúde, né,
eles podem entender que essa pessoa passa por uma condição específica que, mesmo quando acontece, às vezes ela é uma condição associada ao autismo. Obviamente, se você tem dificuldades com todos esses aspectos dos estímulos, da socialização que eu falei, é comum que você possa desenvolver um quadro de ansiedade, né, antecipando essas interações sociais, né, que podem ser muito punitivas para você, né, ou em decorrência da dificuldade em progredir em alguns desses espaços, né. No caso dos adolescentes, é muito comum apresentarem dificuldades marcadas na socialização conforme vão crescendo, porque na medida em que eles precisam interagir com digamos assim, com códigos sociais mais complexos, né? Os adolescentes já têm uma socialização muito rica, né? Muita coisa complexa nesse meio, e tem aquele período onde você, né, pode estabelecer uma relação com pares, interesse sexual e amoroso, e isso faz com que não entender tão bem esses códigos ou ter dificuldade na comunicação dificulta estabelecer essas interações, isso naturalmente que gera um impacto emocional, e essas pessoas terminam procurando profissionais da saúde. E aí hoje o que acontece é que algumas dessas pessoas, passando por diversos profissionais e não conseguindo obter as melhoras que eles desejavam, eventualmente, quando param com algum profissional que entende um pouco mais da condição, essa pessoa levanta a hipótese: será que não é isso? E aí então, se esse profissional não se entende tão gabaritado para fazer uma avaliação, às vezes eles encaminham para quem é, e assim eles param em clínicas como a nossa, né? Você hoje, com a sua experiência, né, já faz algum tempo que você trabalha, né, com questões da mente. Agora uma pergunta mais pessoal. Quando você está assim, em locais fora clínica, no seu dia a dia, em festas, em qualquer lugar, né, que você esteja, você acaba diagnosticando pessoas? Esse daqui acho que tem autismo, esse aqui é TDAH. Acontece isso com você? Pô, aí você me compromete, né? não, mas assim, brincadeira. Eu acho que isso é muito variável entre aqueles que se formam na área, né? Na psicologia ou outras áreas que trabalham com isso, né? Em geral, como que nós psicólogos funcionamos? Eu acho que eu falo para a maioria de nós, né? Em geral, a gente trabalha quando a gente precisa, né? Claro que de vez em quando a gente debate sobre a área e tudo mais, mas existe aquele momento que a gente quer descansar um pouco a cabeça, né? Quer desligar. Não, eu não estou te analisando, eu não analiso as pessoas o tempo todo, né? Então, em geral, nós somos como qualquer outra pessoa. Sim. Inclusive, a gente também tem as nossas próprias questões de saúde mental também, que é um outro mito, né? Que a gente cuida. E vocês tentam se entender mais ainda, claro, né? Claro, do que as outras pessoas. Exatamente. E sobre isso também, Taimon, por exemplo, você falava agora sobre os adultos, né? Você já teve algum caso de atender algum adulto que depois dele ser diagnosticado, ele se sentiu assim, agora eu me entendi no mundo, até de certa forma emocionado, agora tudo faz sentido? Já teve algum caso que você possa contar pra gente? Eu diria que, em geral, é assim, né? Eu diria que praticamente todos os casos, isso acontece, né? Como eu disse, essas pessoas... Bom, então existem diagnósticos tardios de pessoas acima de 40, 50 anos de idade, né? Então, às vezes vai ressignificar, né, uma experiência de infância que tinha com dificuldade na escola ou dificuldade de fazer amigos. Então, muito daquela interpretação, ou até mesmo aquelas falas que os familiares davam, né? Que aquela pessoa não se encaixava, ou às vezes que era mal-humorada ou algo assim, né? A pessoa passa a entender um pouco mais sobre as características, né, do próprio espectro, né? E essas pessoas passam a se entender melhor no mundo. Se entendendo melhor e aceitando melhor essas características dentro da condição, essas pessoas também conseguem se direcionar para intervenções mais apropriadas. Eu digo isso porque muitas vezes, embora as medicações possam, obviamente, sempre contribuir para uma série de quadros do neurodesenvolvimento ou outras condições, né? No caso do transtorno de espectro autista, para a condição de modo geral, a intervenção hoje padrão ouro, mais efetiva, são as intervenções baseadas em ABA, em análise comportamental aplicada. Então, são intervenções baseadas em evidências que trabalham com princípios de aprendizagem, onde você ensina essa pessoa a se regular nos ambientes, onde ela tem, por exemplo, sobrecarga sensorial que eu falei, né, que desencadearia crises, onde essa pessoa consegue ajustar melhor as suas habilidades sociais ao contexto, consegue aprender a reconhecer melhor as suas emoções, que é uma dificuldade frequente em alguns autistas, não conseguir dar nome às próprias emoções. Então, às vezes, os autistas sentem uma miríade de emoções e não conseguem nomeá-las adequadamente. E isso, claro, em relacionamentos vai ser muito difícil, seja amizade, relacionamentos íntimos, né? Ou identificar as emoções no outro. Então, nós temos estratégias para a identificação dessas emoções, e tudo isso tende a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né?
Então, a identificação correta nos prepara para fazer as intervenções corretas e essas pessoas também terão esse grande diferencial, né? Ok, então, encerramos aqui o nosso bate-papo, mas calma, ainda tem mais assuntos. Fique aí que daqui a pouquinho a gente volta.